Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Schelling, a primeira fase do pensamento filosófico de Schelling, que vai de 1794 a 1800. Há outros vídeos no canal sobre Schelling, convido que vocês os vejam na playlist Idealismo Alemão, para melhor compreensão não só deste, mas de todo o movimento. Então vamos lá. Essa primeira fase é chamada de fase de transição, ou também fase da filosofia da natureza, porque é onde elabora a sua filosofia da natureza. Então, fase de transição ou da filosofia da natureza. É a elaboração da filosofia da natureza de Schelling. Então, fase da natureza. Ele sofre uma profunda influência de dois grandes filósofos, o Kant e o Fichte. O princípio fundamental da realidade, segundo o Schelling, é a liberdade. E a realidade, essa realidade que nos circunda, é uma expressão da atividade mental. O Schelling, ele proporciona uma ênfase na subjetividade. Como a mente humana cria e interpreta o mundo. Qual a relação entre a nossa mente e o mundo? Temos nesta fase um gradual afastamento tanto de Kant, tanto de Fichte, e o direcionamento para uma filosofia da natureza. Por isso que alguns comentadores chamam de fase de transição. É a transição de uma filosofia muito próxima ao pensamento de Kant e Fichte para uma filosofia mais autônoma, mais Schelling mesmo. Tá? E esta primeira filosofia que o Schelling desenvolve é a filosofia da natureza. Então, é o momento que você está muito ali presente com Kant e Fichte, você vai se afastando em direção a esta fase da natureza. Sua filosofia, ela parte de alguns filósofos, como eu falei, o Fichte e o Kant, há outros, e também das descobertas científicas de sua época. O Schelling lia muito, ele conhecia todos os desenvolvimentos, e não eram poucos, que estavam ocorrendo na ciência, naquela época, naquele período histórico. E ele utiliza essas ideias provindas da ciência em sua filosofia. O Schelling, ele defende a objetividade da natureza, enquanto uma realidade que basta a si mesma. A natureza, segundo Schelling, possui vida própria. A natureza está viva, tá? E ela é criadora, ela é autônoma, tá? Ao longo da evolução, a natureza busca tomar consciência de si mesma, tá? E isto se dá por meio da nossa própria consciência humana, porque nós, seres humanos, somos parte da natureza. Então é por meio da nossa consciência, do nosso pensar racional, que a natureza consegue tomar consciência dela própria. Porque eu, ser humano, você e a natureza somos uma mesma coisa. E esta consciência que os humanos desenvolveram permite não só a nós humanos tomarmos consciência de nós, mas como nós somos parte integrante da natureza e somos um desenvolvimento dessa natureza, é a forma desta natureza tomar consciência de si própria. A contradição que nós vimos antes em Kant, Fichte, entre duas realidades, esse dualismo. Veja, o Kant, ele nos fala em uma realidade numênica, que seria o número, e uma realidade fenomênica, que seria o fenômeno. Lembra? O número é a coisa em si, aquilo que está ali, mas eu não consigo perceber. Porque quando eu percebo, eu já percebo o fenômeno. É aquilo que está ali somado com a minha capacidade humana perceptiva. Eu nunca tenho acesso à coisa em si, eu só tenho acesso ao fenômeno, que é aquilo que eu percebo. Beleza? Há uma dualidade em Kant, número e fenômeno.
coisa em si, que é o número, e o fenômeno, a coisa é percebida. E o Fichte nos fala no eu. Você tem o eu infinito, o eu absoluto, o eu puro por um lado, e você tem o eu finito pelo outro. Tá? Você tem o não eu, tá, pelo outro. Então veja, eu tenho o eu finito e o eu infinito. Eu tenho o eu absoluto e eu tenho o não eu. Tá? Eu tenho um dualismo, tá? Que vai estar presente ali em natureza versus o espírito. E qual é a solução para isso encontrada pelo Schelling? Sim, porque o Schelling não quer saber de dualismo não. Tá? Então ele vai dizer que a mente e a natureza, elas se originam de uma única unidade. Tanto mente quanto natureza, elas provêm de uma única coisa. Beleza, gente? Ó, antes de prosseguir, deixa o teu comentário no vídeo, tá? Eu quero saber a tua opinião. E se não é inscrito, se inscreve no canal. Então vamos lá. O Fichte, ele nos fala em eu absoluto. E também nos fala em não eu, tá? O eu absoluto para o Fichte é, na verdade, o pensamento, a consciência. Ora, o Schelling vai chegar e dizer, olha, se o eu absoluto é pensamento, é consciência, então esse não eu, porque no Fichte diz que o eu absoluto põe, ele coloca o não eu. Aí o Schelling vai dizer o seguinte, olha, este não eu não é nada mais do que o inconsciente deste eu. Olha a noção que depois vai aparecer no Freud, na psicanálise de inconsciente. Só que o Freud e a psicanálise estão falando do eu individual, de mim, de você. Aqui o Schelling está falando do universo, do cosmos como um todo. Mas é a mesma ideia. Veja, neste eu absoluto, há uma parte que este eu absoluto não conhece, mas faz parte dele. Tá? Não é como em Fichte uma coisa assim, tão separada como não eu. Não, faz parte desse eu. Só que não é conhecida. E por não ser conhecida, então é inconsciente. Então, o não eu, na concepção do Schelling, ele faz parte do eu absoluto. Tá? Só não é conhecido neste momento. O Schelling, deste modo, ele vai unificar os conceitos de eu absoluto e não eu em um único ser. Esses dois conceitos estavam presentes ali na obra do Fichte. E nós temos vídeos aqui no canal explicando a obra do Fichte. Quando falo em um único ser, que há de unificar o eu absoluto e o não eu, em termos de Schelling, trata-se do pensamento que pensa a si mesmo. E conforme pensa, ele cria. Entendeu? Tá? A realidade para o Schelling é pensamento produtivo, pensamento criativo. A realidade, tudo isso aqui à nossa volta, o cosmos, o universo, a realidade é o pensamento que, enquanto pensa, cria. A realidade, a natureza, que é uma outra forma do Schelling se referir a esta realidade, é chamá-la de natureza tudo que há. A natureza, inclusive eu e você, tá? Somos parte dessa natureza. Então, esta realidade, esta natureza, se apresenta como um esforço constante de tomada de consciência de si mesma. Tá? Ou seja, da obtenção da autoconsciência, que vai se dar como? Por meio da consciência humana. E aqui, o Schelling nos vai trazer dois movimentos presentes na natureza, que hão de proporcionar a criação de tudo que há. Você tem, por um lado, a expansão, que eu posso também chamar de dispersão. Veja, estou me afastando, tá? É a expansão, é a dispersão. Agora, eu tenho um outro movimento, que é o seguinte, a atração. É a unificação. Eu vou unir tudo de novo. Então, se por um lado eu me afasto, por outro eu me aproximo. São os dois movimentos presentes na natureza. Beleza? Então, a expansão cria o espaço. Tá? E a relação e a interação entre a expansão
e a atração, tá, vai criar o quê? O tempo. Tá? Então veja, em Kant, o tempo e o espaço são dados a priori, eles não são criados. Tá? É algo que já lhe é dado, tá? Desde o começo. Tá? Sempre existiu, o tempo e o espaço é um dado a priori. Em Schelling, não. Em Schelling, tempo e espaço são criados. São criados a partir da interação entre a expansão e a atração. O Schelling nos fala do espírito. O tempo todo é o espírito em Schelling. Quando ele fala em espírito, isto é equivalente ao que o Fichte fala com o conceito de eu puro, ou se você preferir, eu absoluto. Eu puro e eu absoluto são a mesma coisa. Beleza, gente? Em Fichte. E quando Schelling fala em espírito, ele está se referindo a este conceito do eu puro, do eu absoluto, do Fichte. São equivalentes, o espírito em Schelling. Espírito e natureza apresenta-se como consciência e inconsciência. Veja, o espírito em Schelling é a nossa consciência, é aquilo que você tem consciência que está ocorrendo ao seu redor. Já a natureza, ela faz parte desse eu puro, mas é o inconsciente. Tá? É aquilo que está dentro deste eu, mas que ele próprio não sabe que ali está. Tá? Porque não tem consciência dele, mas faz parte dele. Então a natureza seria a inconsciência e o espírito seria a consciência. São duas formas, o espírito e a natureza não são duas formas opostas, mas são complementares. Vamos dar um exemplo. É semelhante ao lado claro e ao lado escuro de uma mesma coisa. The dark side of the moon, o lado escuro da lua. Então, mas é uma coisa só, tá? Uma moeda, cara e coroa, mas é uma coisa só. No início, pensando em Schelling, não havia diferenciação entre a natureza e a consciência individual. Ambas ligadas a uma unidade absoluta e infinita. Quando ocorre a separação entre a consciência individual, por um lado, e a natureza, pelo outro lado, a consciência passa a ter um limite dado por ela própria. Já, por sua vez, a natureza não possui limites. A natureza não tem limite algum. A essência de nossa consciência é o espírito. Tá? Já a essência da natureza é a matéria, é a força. No sistema filosófico de Schelling, a natureza se mostra tão real quanto o próprio eu racional e consciente de si mesmo. A razão humana busca refletir a natureza da qual ela própria se originou. A natureza, em Schelling, possui o mesmo princípio da inteligência do eu racional consciente, mas adormecido. Tá? O princípio é o mesmo. Só que esse princípio está acordado neste eu racional consciente. E este mesmo princípio está adormecido no restante da natureza. Mas é o mesmo princípio. A natureza é um todo coerente, não é fragmentado. Sua essência, a essência desta natureza, é a força, é a atividade pura, é a atividade infinita. Enquanto na natureza encontramos duas tendências, aquelas que eu falei no início, a dispersão, expansão, e a unificação, a atração. Tá? Por um lado eu me afasto, por outro eu me aproximo. São as duas tendências que existem na natureza. Lembra? Tá? Uma cria o espaço e as duas interrelacionadas criam o tempo. Tá? Então, enquanto na natureza encontramos essas duas tendências,
a realidade, tudo aqui à nossa volta, o universo, o cosmos, tá? Esta natureza, tá? A realidade na qual nós vivemos, tá? É composta pelo movimento dialético entre estas duas tendências presentes na natureza. E esta é a única forma pela qual nós vamos encontrar uma relação dialética nas duas primeiras fases do pensamento filosófico do Schelling. Tá? Essa dialética que há de formar, que há de criar a realidade na qual nós vivemos, tá? Que é a relação existente em relação e interação entre a expansão e a retração. Tá? Você tem por um lado dispersão, expansão e por outro unificação, atração, aproximação. Beleza? Tá? Pela dispersão, expansão se cria o espaço e pela relação existente, essa interação existente entre essas duas tendências é criado o tempo. Tá? E lembrando então que da junção de ambas, tá? Ambas as tendências é criado esse movimento dialético, tá? Existente entre essas duas tendências, nós temos a realidade na qual nós vivemos. Tá? Somente essa dialética está presente aqui nessas duas primeiras fases. Não há outro modo, outro tipo de dialética nessas duas, na filosofia do Schelling em geral. Só esta que eu estou explicando, que ocorre nesta primeira fase, tá? Da filosofia do Schelling. Depois iremos falar em dialética de novo na terceira fase, tá? Quando ele vai contra-argumentar em relação ao pensamento do Hegel. Tá? Mas, fora isso, só encontramos essa discussão dialética aqui na primeira fase, desta forma como eu expliquei. Gente, se você gostou, deixa o seu comentário aí, tá bom? Ó, obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.